Olá, estamos começando mais uma edição do Hoje Tem Conversa, o podcast do seu Marília Hoje Notícias. E que bom contar com a sua audiência, a sua participação. Já quero pedir para você deixar um like aí, isso ajuda muito. Não deixe de dar um joinha aí, ajuda aí o nosso podcast, combinado? Agradecer aos nossos patrocinadores, Unimar, a Universidade de Marília, também conosco o Colégio Água Viva de Marília, Esmeralda Shopping, também com a gente a Oralcim Implantes, Grupo Prever e Cliniprev, também com a gente aqui a Ventilador e Casa, a Casa Viva Melhor. Não sei se eu falei Esmeralda Shopping, se não falei, estou falando de novo. Esmeralda Shopping também conosco. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, a gente vai falar sobre os nossos ossos. Na verdade, nós vamos falar sobre ortopedia de uma forma geral, mas abordar muita questão dos ossos e dando sequência até nessa visão, né? Querendo até me favorecer, os 40 a mais, 50 a mais, aí já está mais no meu métier. Eu estou recebendo aqui o Dr. Ari Wattari, que é médico, ortopedista e muito nos honra com sua presença aqui no Hoje Tem Conversa. Obrigado, doutor, por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Boa noite, Marcos. Quem agradeço sou eu pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho e junto abrilhantar um pouco a população sobre a ortopedia, né? Isso é muito bom. Doutor, eu quero começar aqui, a gente já falou esses dias sobre saúde da mulher 40 a mais, e eu tenho certeza que a questão óssea é também uma grande preocupação, né? Eu não sei se é porque eu já estou nesse patamar aí também, dessa faixa etária, a gente acaba ouvindo muito alguns nomes de doenças relacionadas a essa idade, como, por exemplo, osteoporose, osteopenia. Eu queria primeiro entender e passar para o nosso internauta um pouco sobre isso, né? O que é a osteoporose e a osteopenia? Na verdade, né, a saúde óssea, ela inicia desde o nosso nascimento, onde a lactação ali é fundamental, né? A manutenção de uma nutrição rica em cálcio no decorrer da vida, para justamente, quando chegar assim na nossa idade, né, a gente não ter alguns problemas, como a osteoporose e a osteopenia. Osteoporose e osteopenia, na verdade, são condições que diminuem a densidade óssea. O cálcio do osso está reduzido. A osteopenia no menor grau, né? E a osteoporose já é uma situação mais séria, onde tem um agravo, uma diminuição do cálcio do osso de uma forma tão severa que onde predispõe a certas de fraturas, né? E muita gente pensa que só a densitometria em si é o diagnóstico fechado de osteoporose. Não. A osteoporose, né, ela tem uma coisa chamada red flags, que são coisas que nos chamam a atenção. São algumas fraturas que podem ocorrer no nosso corpo que denunciam o osso um pouquinho mais fragilizado, né? Por exemplo, pega uma fratura de quadril, especialmente a transtrocantérica. É uma região do fêmur proximal, né? Que se tiver fratura, falando que é uma baixa energia, não um acidente de carro, uma queda de moto, mas aquele próprio nível, né? Sim. Onde a energia envolvida foi muito baixa, né? E uma fratura do rádio distal, do punho, uma fratura do ombro, do número proximal. Então, não necessariamente só a densitometria vai nos fechar o diagnóstico de osteoporose, né? Osteopenia, mas é uma unidade densitométrica. É difícil você falar que só clinicamente você vai ter uma osteopenia, no caso, né? E que me chama assim, mais atenção também, fora a dieta, tem umas causas secundárias que pode predispor a osteoporose. O uso de medicamentos, né? Às vezes o uso indiscriminado de corticoide. Isso colabora para perder essa massa óssea. Perfeito, isso é para fragilizar o cálcio, perdendo a unidade de cálcio, né? Algumas doenças da paratireoide, que é uma glândulazinha ali que fica anexa à tireoide. Então, uma série de fatores, né, que a gente está acompanhando, tem que acompanhar, na verdade, a saúde da população, justamente para fazer um diagnóstico precoce, assertivo e já tratar, né? Ô doutor, então, entendendo aí para a gente confirmar, a osteopenia seria o início do processo dessa perda, né? Porque a perda, quando ela já está configurada, ela é estabelecida como osteoporose. Perfeito, né? Falando em unidades proporcionais, a gente usaria a densitometria, né? Quando tem um desvio aí de menos 2,5, né? Que é uma unidade que é usada ali no exame, aí é tido como osteoporose, né? Tá. E antes disso, né? Osteopenia. Osteopenia, perfeito. E quer dizer, então, são dois níveis, vamos dizer assim.
Assim se dizendo a grosso modo, sim. A gente pode dizer que são 2 níveis, né? Uma fase um pouquinho aí mais precoce, que seria a osteopenia, né? E uma mais grave aí, que é a osteoporose, né? Relembrando, não é só a densitometria que é importante, um exame de sangue bem feito, uma anamnese, uma história da pessoa bem feita, né? Se ela chega ali com caiu do próprio nível, né? Se for mulher, tá menopausada. Mas é isso que eu ia perguntar, porque a pessoa vai pensar nisso, geralmente, quando tem uma fratura que, de repente, não justificaria essa fratura, né? Se fosse 10 anos antes, vamos dizer assim. Então, justamente por isso que é importante repassar esse conhecimento, né? Porque, às vezes, a pessoa, né, uma senhora, às vezes chega ali com 70 anos, já com uma fratura anterior de punho, com uma que é do próprio nível, de repente, se ela tivesse feito um tratamento mais assertivo, um tratamento mais correto, às vezes evitaria estar tendo novos sofrimentos, né? Quando é que eu devo me preocupar com isso, doutor, com os ossos? Desde quando eu nasço? Como é que é isso? Desde a mais tenra idade, já existe uma questão de costumes, alimentos, enfim, como é que... Sim, a gente sabe que até os 25 anos de idade a gente consegue reter cálcio, fazer um estoque assim ósseo, se dizendo. A partir dos 25, 30 anos, a gente vai só manter o que a gente já ganhou. Então você ganha até os 25. Aí você, pra frente, você vai manter o que você já ganhou. Tá. Seja pela alteração hormonal. E você ganha como? Normalmente pela alimentação. Tá. Só que, por exemplo, se for pensar que só você comer 1 quilo de cálcio, assim dizendo, você vai ter um osso forte, não. Depende de uma atividade física, depende de um condicionamento muscular. Porque o osso, quando você dá carga, ele entende que tem que estar fortalecido. Então ele vai reter o cálcio. Ah, tá. Agora, se for um osso ali nada utilizado, né, vamos dizer assim, pouco explorado, ele não tá nem aí pro cálcio. Perfeito. Caramba. Porque aí o organismo vai pegar esse cálcio que está no osso e mandar ali pro músculo cardíaco, ali pra fibra nervosa, porque tudo isso depende, é mediada a cálcio, né? Não são apenas os ossos. Exato, perfeito. Então, você precisa fazer o osso pedir o cálcio. Essa que acho a palavra-chave, é isso aí. Porque aí o organismo entende que o osso tem que estar fortalecido para suportar o seu dia a dia, né? Então, nem tanto que até paciente muito tempo acamado, é assim, via de regra vai ter uma osteoporose por desuso, né? Que interessante. Olha, você sabe que eu nunca tinha ouvido isso. Muito legal saber disso. Então, para você que está nos acompanhando, não basta, por exemplo, você estar ali para receber os ossos, o cálcio, né? Você está ali, sei lá, tomando sol, se alimentando, porque diz que o sol também faz bem, né? O sol ou é lenda? Não, é fundamental. No entanto que países onde tem uma baixa exposição solar, você faz menos vitamina D ali na pele. Tá. E o vitamina D é o principal, assim, carreador, né? No caso, é como se fosse uma enzima que pega o cálcio que está ali para mandar ali para dentro da célula do osso. O leite, o queijo e tal, isso também fundamental. Fundamental. A alimentação, né? O queijo branco, né? Isso, queijo branco, vegetais escuros, né? São todos. Quer dizer, então aí você que está nos ouvindo, ó, você está com toda essa alimentação, está abaixo dos 25 anos ainda, está pensando nisso, parabéns. Só que você, além disso, desse consumo e tal, você precisa se movimentar. Exato. Ter uma atividade física. Aí é perfeito, porque o seu osso vai dizer, ei, pro seu organismo, ei, manda cálcio aqui, porque ó, os caras estão trabalhando aqui. E aí é bem isso, né? Nem tanto que na nossa idade, de seus 40, 50, eu sempre falo, né, que a academia, né, a atividade física não é mais uma coisa de luxo, uma coisa assim, não, já é uma coisa fundamental e já bem sedimentado que é fundamental para a nossa saúde, seja saúde muscular, seja saúde mental e a saúde óssea em si, né? Ô doutor, bom, e aí uma vez o indivíduo diagnosticado, a mulher ou o homem diagnosticado com osteoporose, aí você tem como tentar repor isso de uma maneira artificial, ou seja, assim, através de medicamento, ou você consegue fazer com que essa perda diminua? Na verdade, assim, tendo uma fratura que já indique um osso enfraquecido, ou até a própria densitometria, né? Que é a unidade que a gente usa para fazer diagnóstico de osteoporose ou osteopenia, a gente tem que entrar com a medicação, né?
entrar com reposição de cálcio. Tem algumas medicações que inibem a célula ali que tira o cálcio de dentro do osso. E, mais uma vez frisando, atividade física. Com carga. Assim também, né? Porque senão... senão não adianta. É o mesmo mecanismo, né? Quer dizer, você tá mandando ele ali via oral, vamos dizer assim. Isso. Mas o osso precisa dizer que quer e o passar cálcio. também o acompanhamento médico é importante porque ele vai ver ali a tireoide, vai ver ali a paratireoide, algumas doenças que podem tirar o cálcio do osso predispondo à osteoporose. Então, a osteoporose ali não é só alimentar ou devido à falta de exercício físico, tem algumas outras condições, alguns problemas, algumas doenças, algumas patologias médicas que tiram o cálcio do osso. Doutor, e quando você tem um diagnóstico ainda não de osteoporose, mas já de osteopenia, inclusive com uma fratura e tal, você consegue fazer um tratamento adequado a fim de que ela não evolua para a osteopenia? Ou acaba sendo natural essa evolução? Isso é uma observação bacana, viu, Marcos? Porque se você tem a densitometria, pode dar normal. Tá. Mas se você tiver uma fratura, a gente fala uma fratura entre a vértebra ali de transição da coluna torácica, colombar, uma fratura chamada transtocantérica do fêmur, ou uma de Colles, são fraturas do dia a dia do ortopedista, na verdade, né? Independentes da densitometria. Se trata como se fosse osteoporose. Porque o osso ali, ele falhou. Ou seja, por mais que o exame está dando... Não era para quebrar. O exame, ele assim, nos indica. Mas tem até um jargão na medicina. A gente não trata exame. A gente trata o paciente. É bem isso. É interessante isso, né? Porque você tem um exame que está normal, mas tem uma fratura que não é para acontecer, né? É, osteoporose. A gente sempre nivela pela gravidade. Pela questão clínica mesmo ali. Perfeito, porque a densitometria é um exame. Vem mais para confirmar, né, doutor, a suspeita, né? Exato, ou fazer um segmento, se o que você está tratando está indo bem, porque às vezes você entra ali com uma medicação via oral que, infelizmente, né, não está sendo eficiente para o paciente. Às vezes esse paciente tem efeitos colaterais com essa medicação, então deixa de fazer uso. Aí a gente pega a densitometria até ali para orientar um tratamento, às vezes, que a pessoa tem que tomar medicamento venoso, na veia, né? Ou às vezes tem que fazer umas injeções que fazem igual a insulina, que é no subcutâneo. Então, para ter esse controle, a densitometria é fundamental. Agora, diagnóstico, se tiver uma fratura, chamada, que a gente chama de red flags, que a gente chama a atenção, aí a gente já trata como se fosse osteoporose. Independente se ter ou não densitometria, ou se a densitometria ser normal. E como é que você consegue recuperar de uma fratura um indivíduo que tem osteoporose? É outra pergunta excelente, sabe por quê? A gente às vezes tem uma falsa premissa, fala assim, não, ó, meu osso não colou porque tem osteoporose. Na verdade, o tempo de consolidação do osso, tendo osteoporose ou não, é igual. Agora, a qualidade da consolidação do osso é diferente. Ah, tá. O tempo acaba sendo o mesmo. Acaba sendo o mesmo. No entanto que... Um vai usar tenaz, o outro vai usar super bonder. Não. É tudo no mesmo ritmo, né? Porque a célula ali envolvida na consolidação do osso não mudou, né? Lógico, se você pegar uma criança, um idoso, a criança vai consolidar o osso mais rápido pela biologia maior que ela tem, né? Não por conta que o idoso tem osteoporose ou não, né? Mas a gente sabe que se você proporcionar uma reposição de cálcio, dar uma medicação, repor a vitamina D, ou tratar uma doença secundária que deu osteoporose, né? É uma parte fundamental para o paciente, né? Isso ela melhora muito a sobrevida, né, do paciente. O doutor, você mencionou no início, alguns medicamentos podem também provocar essa perda óssea? Sim, tem a questão da reposição hormonal, por mais que às vezes a gente fale assim, poxa, né, meio contraindicado, às vezes para a mulher pode favorecer alguns tipos de câncer, né? A gente sabe que a questão do estrogênio é um hormônio que ajuda muito ali na manutenção da homeostasia do cálcio, né? O corticoide, em contrapartida, a gente sabe que pode predispor a essa questão aí da osteoporose. Então, quem faz reposição, por exemplo, do estrogênio, ele ajuda. É uma proteção a mais para o osso. É um hormônio, a gente fala que é anabólico, né? Ele ajuda ali. Agora, já o corticoide é nocivo. Ele é nocivo.
Aí fala assim, mas então eu tenho artrite reumatoide, vou parar de usar corticoide. Não dá. Não dá. Tem que ter o bom senso, Você né? vai fazer uma... Por isso que o acompanhamento médico é fundamental, né? Às vezes até multidisciplinar. Por quê? Às vezes só ortopedista, ou ginecologista, ou ali reumatologista, ou endocrinologista, às vezes a gente, sozinho, nossa especialidade, a gente não consegue atender as necessidades do paciente, né? Doutor, e as fraturas, elas são nas mais diversas localidades do corpo humano, né? Mas acaba sendo mais na região de quadril. Então, aí a gente tem uma situação que a gente fala que é patognomônico. O que é patognomônico? Quando acontece, é sinal que é decorrente desse tipo de patologia, né? Tem alguns nomes técnicos, como eu citei, transtrocantérica, cólis, são fraturas que é um osso que a gente fala que é metafisário, que é um osso que tem bastante cálcio ali quando ele é bom. Então, se ele falhar, é sinal que a densidade óssea não tá bacana. Aí você fala assim, porém, então só do fêmur vou tomar cálcio e um risedronato todo dia? Não. Toda semana, desculpa. Não. Tem que ter o bom senso de ser essa fratura que seja, né, uma bandeira vermelha para a osteoporose, né? Ô doutor, vamos falar um pouco também de um outro problema que a gente percebe que acomete muito as pessoas e, é claro, você já mencionou essa questão de quadril, é importante, mas joelho também, né? E principalmente depois dos 40, parece que a gente lembra que tem joelho, né? O que acontece? Porque falta de fortalecimento também, na maioria das vezes? Sim, falta a proteção de uma articulação saudável, que não traga problemas, né? A questão da parte muscular está bem alongada, porque não é importante só o fortalecimento, é o balanço muscular, né? Não adianta ter um músculo fortão e o outro, né, um antagonista ali meio enfraquecido. Então esse desbalanço muscular é muito maléfico, né? E a gente sabe que ali na região do joelho, a gente pode ter fratura, a gente fala por insuficiência, né? Às vezes ali o menisco falhou, o osso está um pouco enfraquecido, no caso da osteoporose, né? E é onde a pessoa às vezes tem dor, e fala assim, não, isso aqui é dor da artrose, isso aqui é dor do menisco. Não, às vezes é uma dor ali que tem por microfratura do osso mesmo, né? Então a gente não dá para fazer assim uma avaliação superficial, né? Tem que ser tudo bem estudado. É comum um barulho, um creque-creque no joelho, que a gente... crepitação que fala, né? Isso, a crepitação no joelho, normalmente, o que acontece? É uma associação de fatores, né? Às vezes a pessoa tem ali um probleminha na cartilagem chamado condropatia, né? Especialmente na patela. Só por via de curiosidade, a patela é um osso que tem a maior superfície de cartilagem no corpo humano. E ali, chegando até ter 7 milímetros, que parece ser pouco, mas para o corpo é uma coisa bem robusta, né? E às vezes a cartilagem é um pouco mais amolecida nas pessoas, onde predispõe a dor, a artrose, né? E a crepitação. Então, quando esse músculo está bem fortalecido, essa força de reação ali da patela com o fêmur no movimento, né? Fica um pouquinho menor. Então, melhora a dor, ou seja, melhora o sintoma, ganha a qualidade de vida da pessoa, melhora a crepitação, né? Mas normalmente para uma saúde impecável do joelho, o balanço muscular é fundamental. Quer dizer, então a gente precisa instituir no nosso dia a dia, na nossa rotina de vida, a atividade física, né? Sim, é fundamental. Seja ali para liberar um hormônio do prazer, para a gente ficar, né, a questão até do humor melhora, né, emocional. Então, o exercício físico atualmente, né, ele é fundamental para a gente. E vai te ajudar a prevenir lesões, né? Vai te prevenir, ajudar, né, a prevenir e não ter lesões, né? E eventualmente até em recuperar, né, lesões, né? Exato. Bom, a gente sabe que alguns tipos de situação, que algumas cirurgias ditas eletivas são programadas, se você for ali com o músculo bem reabilitado, um músculo forte, a sua recuperação é totalmente diferente. Né? Então, é por isso que eu digo, tudo bem, o indivíduo às vezes fala assim, mas eu treinei a vida inteira, aí fiz uma fratura, sei lá, jogando bola, quer dizer, você expôs a
a um risco, né, e natural, tal, mas aí você vai se recuperar melhor, porque você é um cara que tem uma condição física boa. A evolução é totalmente diferente. Isso aí é categórico. Até muitas pessoas, às vezes, opera, supondo, né, exemplificando, um joelho e tava ali num momento de vida um pouco mais conturbado, não conseguiu fazer um fortalecimento, né? E operou o outro. No outro, a pessoa já se preparou, foi para academia, fortaleceu. A recuperação é muito mais tranquila. É, né? Demais. É outra cirurgia, outra evolução. Doutor, e por falar em cirurgia, a cirurgia de joelho, de uma forma geral, é claro que o joelho tem vários pontos a serem que podem passar por cirurgia e tal, mas assim, evoluíram muito, né, doutor? Demais. Técnicas e até mesmo aquela questão da maneira o pós-operatório também mudou muito, né? Se a gente pensar de 20, 25 anos atrás para hoje. Até tive nesse final de semana numa jornada, agora em abril, que foi lá em Campinas, né? A gente teve acesso a alguns tipos de tecnologia que a gente achava que nunca ia ter, ainda mais na região do joelho, que no caso é uma cirurgia por robô. Tem coisa nova então chegando aí? Nossa, tem bastante coisa bacana, né? Uma tecnologia assim que é impressionante, coisa digno de cinema, né? Não diga. Nossa, em termos de reabilitação, então, tem muita tecnologia vindo aí bacana, né? Já tá avançada, né? E agora vem mais, então. Então, ainda mais com essa facilidade de propagação da informação que a gente tem atualmente, é notório, né? Se a gente comparar a medicina de hoje a 15 anos atrás, né? Supondo, novamente, uma cirurgia do joelho. Às vezes a pessoa ficava um tempo sem andar, 2 meses, né? É natural a gente ouvir o paciente chegar no consultório e falar assim, não, eu fiquei com gesso 90 dias. E depois não sei mais quanto de fisioterapia, que não sei o que, para voltar a conseguir caminhar. Porque isso gerava doença da imobilização, né? Então, agora não, agora tem cirurgia que fala assim, a pessoa até fica espantada, né? Pensa, esse cara tá errando, né? Por quê? Fala assim, do outro dia, numa época da minha vida, eu operei porque 90 dias com gesso, agora você vem e nem deixa imobilizado. Se eu não andar, eu não tenho alta. Aí, às vezes assusta. Assusta mesmo. Não, se é alguém que já teve uma experiência anterior contrária, óbvio, vai ficar... Assusta. Então, a tecnologia, nossa senhora, veio de uma forma, assim, avassaladora, né? E hoje o joelho também é operado por vídeo, doutor? Sim, atualmente, das cirurgias que eu faço, se for em torno do joelho, em termos de artroscopia, reconstrução de ligamentos, 100% das cirurgias são por videoartroscopia. A gente não faz mais aquela cirurgia aberta. Isso é bom, né? Pro paciente também é fantástico. Né? Minimiza a infecção, melhora a reabilitação, melhora a questão estética também, né? Não tem aquelas cicatrizes complexas de pele, né? Então, a tecnologia que trouxe a artroscopia, o equipamento novo, né? Antigamente, até então, né? Meu finado professor falava assim, nossa, o troféu do cirurgião de joelho era arrancar tudo o menisco. Agora a gente sabe que tem que costurar ele e preservar o máximo possível, né? Menisco é um ponto que causa muito problema? Sim, especialmente seguindo essa temática aí, quando você chega lá aos seus 40, 50 anos, né? Já vai ter uma lesãozinha do nosso uso, dita degenerativa ali do menisco. Imagina quantas milhões de vezes a gente não dobrou, esticou esse joelho, subiu, desceu a escada, agachou, pulou, saltou, né? Então, é assim, é natural que tenha lesão. Só assim, que não é natural que traga sintomas diários, que tire a qualidade de vida da pessoa, né? Quando é que o menisco pode começar a me atrapalhar, que me faça procurar um especialista? Normalmente é dor. Dor E às vezes começa a juntar um pouco de líquido ali no joelho, né? Que é a famosa água do joelho, né? Tá. E isso, assim, traz um desespero grande, porque às vezes a pessoa dorme bem ali e depois acorda pisando mal, né? Né? Então é bem preocupante. É meio que sem avisar. Exato, é meio que a hora que veio e falou, opa, tô aqui. Aí lascou. E aí você tem uma cirurgia corretiva para isso. Antes você retirava ele, é isso?
Antes, quando tinha uma lesão de menisco e fosse orientado ao tratamento cirúrgico, normalmente pensava assim em tirar ele inteiro, né? Mas aí, você tira e aí? Você põe prótese? Então, antigamente, achava que o menisco era igual o apêndice lá da barriga. Tira lá só pra dar problema, né? Mas não. Atualmente a gente sabe que o menisco ele serve para absorver impacto ali dentro do joelho, ajudar a nutrição da cartilagem, melhorar a congruência do fêmur com a tíbia. Então ele tem N situações de importância, né? E esse material para costurar o menisco, né? É um material um pouco mais complexo, que isso a gente só veio ganhar agora com o evento da modernidade, né? Porque até então a gente achava impossível costurar um menisco, porque é muito pequeno, doutor? O menisco, do lado de dentro da gente, chamado medial, ele chega a ter em torno de 3,5 centímetros, né? 35 milímetros. Então, se você imaginar, não é tão grande não. Um negocinho assim, né? E a importância dele é enorme. Gigante, né? Enorme. Limita o cara de andar. Numa passada, quando a gente imaginar que tá correndo, toda a carga e a força-peso do corpo inteiro tá passando ali no joelho e no tornozelo num ponto só. Tem alguns estudos biomecânicos, né, que falam que quando a gente tira o menisco da parte de dentro, chega a aumentar ali 100 vezes a força de contato. No menisco lateral, que a formação da tíbia é um pouquinho convexa, tem um morrinho, assim se dizendo, chega até 300 a 300 e poucos % de força de tensão. Então é uma coisa... Ô, doutor, quer dizer que você sem o menisco também aumenta o risco de você ter problemas futuros ali nessa... Nossa, demais. Demais. Se você tirar o menisco de uma pessoa jovem, né, ali que infelizmente teve que tirar, seja porque teve um acidente, né, não teve situação de sutura, com certeza ele vai ter artrose quando for numa idade mais futura. Vai, né? Vai. Isso aí... Infelizmente é o caminho que ele vai trilhar. E a prótese do joelho, ela é indicada quando? Pacientes com artrose têm essa indicação ou não? Nem todos. Tá. Né? Normalmente a gente... Bom, primeiro, até para que as pessoas entendam, a artrose é o quê? A artrose é quando a gente desgasta ali a cartilagem, né? E fica numa situação que pode chegar até, como popularmente fala, osso no osso. Osso no osso, tá. E é onde traz muita dor. E aí tem o paciente que toma corticoide, é isso? Vixe, aí vira aquele ciclo vicioso. Toma corticoide, o corticoide ataca um pouco o restinho da cartilagem que tem, melhora a dor. Aí o cara não faz exercício físico, aí vira dor. Isso tende só a fatalidade de cirurgia, né? Mas é assim, por incrível que pareça, a dor, ela varia de pessoa para pessoa. Sim. Às vezes eu tenho uma dor lá que eu tô morrendo. Mas a mesma dor que eu tenho para você tá tranquilo. Então, a gente não dá para indicar uma prótese só vendo a radiografia de um paciente. A gente tem que ver a clínica dele, tem que ver se ele fortaleceu, tem que ver se ele alongou, se ele já fez uso de alguma medicação para alívio de dor, né? Se ele já fez ali, às vezes tem uma infiltração ou não no joelho. Então, a cirurgia de prótese, eu tenho o hábito de orientar só quando a gente fez de tudo, como última medida. A contramão disso daí é o seguinte: às vezes vem uma pessoa de 65 anos, faz um tratamento não cirúrgico, ali ficou bom. Aí depois ele vai querer operar quando tem 75, 70 e tantos anos, aí já começa a ter o risco de ter algumas comorbidades. Às vezes ali tem uma pressãozinha que era mais ou menos, aí ficou ruim. A glicemia, o diabetes, às vezes era mais ou menos, piorou. Então a gente tem que ver, né? Tem que colocar tudo na balança, né? Tem que ver a sintoma do paciente, tem que ver a questão da expectativa dele, né? Se ele acha que vai colocar a prótese, vai voltar a jogar futebol, subir e descer de caminhão, carregar peso. A prótese não é para isso. A prótese é para amenizar a dor e não exterminar a dor. É diferente. Você não consegue se livrar dela. Você vai ter que ter uma vida regrada, diferente. Exato. Até porque, se você imaginar, tem gente que coloca um parafusinho no antebraço. Ele vira até o clima-tempo aí, então imagina... Pergunta pro fulano que quando o osso dói vai chover, né? Exato.
Imagina ficar com uma capa do tamanho da palma da mão de aço, né, colada ali no fêmur e outro lá na tíbia, né? Então, falar que vai zerar o jogo, não Difícil, zera. né? Não é. No entanto que, para indicar uma cirurgia dessa, a expectativa do paciente é o trabalho durante um bom tempo. É, né, doutor? Importante isso também, né? Para ele ter consciência dos resultados, né? Dos resultados e, assim, a cirurgia, às vezes 1 mais 1 dá 2, às vezes 1 mais 1 não dá nada, né? Então, a expectativa tem que ser bem trabalhada. Ô, doutor, e a utilização, por exemplo, de anti-inflamatórios para dor no joelho, que a gente vê muita gente que sofre de dor no joelho, às vezes jogadores amadores mesmo assim, pessoal atleta, acaba fazendo uso excessivo. Qual o risco disso? O anti-inflamatório, olha, tem que ser usado, é igual antibiótico, o menos possível e se for usar pelo menos tempo possível. Por quê? Por mais moderno que seja ali o anti-inflamatório, você vai se expor a alguns riscos colaterais. Desde cardíaco, aumentando a pressão, predispondo até infarto, né? Renal, você pode perder a função lá do seu rim. Hepático, pode fazer mal lá pro seu fígado. Então, o anti-inflamatório é só para tirar daquela fase aguda. Saiu da fase aguda, é bom a gente medicar de outras formas, né? E saindo da fase aguda, normalmente o paciente, quando segue bem a nossa orientação, ele vai fortalecer, vai alongar, ali vai tomar às vezes um analgésico, é melhor do que ficar tomando um anti-inflamatório, né? Então, ele vai melhorar da dor. Agora, quando não tem melhora a dor, se for artrose, ou que seja lesão de menisco, a gente começa já a pensar pelo tratamento cirúrgico, né? Porque não tem como deixar o paciente tomando o resto da vida um anti-inflamatório. Não pode, né? Não pode. Ô, doutor, e qual é assim hoje, voltando agora nessa questão dos 40, 50, as doenças na área da ortopedia que acabam acometendo mais assim o indivíduo? A osteoporose é uma delas? Sim, sim, com certeza. E o que mais, né, que a gente tem? Você falou da artrose também, né? No entanto que a questão da osteoporose é assim, não é que é bacana, mas foi feito só para até alertar a população. Se pegar uma população feminina, ali no climatério, menopausa, né? Se somar os casos de câncer, os casos de problema assim de mama, né? Somar todos esses casos, não chega a ser maior que os casos de uma fratura decorrente a um osso que poderia estar fortalecido e não ter quebrado, sabe? E isso para o sistema de saúde, seja público, privado é o próprio bolso da pessoa, né? Ou da saúde suplementar, os convênios, isso traz um impacto financeiro muito grande, né? Com certeza, né? Isso. E fora a osteoporose, a questão da artrose, a substituição articular, né? A prótese, ou ali uma cirurgia de menisco, tudo isso causa um ônus, né? E são as mais prevalentes, né? Nessa população de seus 40, 50, né? Ô, doutor, e o que tem hoje de novidade, assim, na questão do joelho? Você falou que teve lá nessa jornada, eu fiquei curioso aqui. O que tem aí de tão novo que tá chegando aí? Dá uns spoilers pra gente aí, cara. Tem, por exemplo, se você tiver uma fratura por insuficiência ali em torno do joelho, né? Você pode fazer desde plasma rico em plaquetas, que já na mídia já é bem conhecido, sim, né? Mas a gente tem espiral de medula óssea, tem ali como se fosse uma uma lipoaspiração que faz ali da gordura, chama gordura fragmentada, né? Que tem uma célula chamada mesenquimais, que elas, em contato com o tipo de célula, ela acaba se diferenciando naquela célula, né? Ali, às vezes, uma célula semelhante a uma cartilagem, semelhante ali, se sutura o menisco, a gente fala de augmentation, né? Que vai ajudar a cicatrizar mais rápido. Você pode fazer esse tipo de tratamento. Se for uma prótese, às vezes você joga, antigamente, para um robô, para uma prótese, era uma coisa enorme, né? É igual computador de antigamente. Sim. Agora, com um armarinho ali de 2x1, você carrega o equipamento inteiro, né? Então, não é só a tecnologia, mas também como você pode transportar a tecnologia.
Porque antes era difícil, você falou bem, transportar a tecnologia era complicado, Era né? complicado. Agora, nossa, é uma coisa fantástica, é surreal. Uma maletinha tá ali o Jarva. Já tá ali o troço inteiro para fazer a cirurgia do paciente, né? Ô doutor, e assim, a gente também sabe que os cuidados, de uma forma geral, acabam sendo realmente o mais importante para você ter uma qualidade de vida e sofrer o quanto menos com doenças ao longo da... Ter esse olhar desde sempre, né? Exato. No caso do meu filho, eu oriento já desde agora os 14 anos, ele tá fazendo atividade física, lógico. Tudo bem assistido, tudo bem controlado, porque está em fase de crescimento. Não adianta também eu querer fortalecer ele e prejudicar o crescimento, ou causar uma deformidade, né, na perna, no osso, na coluna dele, machucar, né? Então, mas assim, esse tipo de segmento, né, eu acho fundamental desde quando tem o nascimento, Pra já né? ficar uma coisa meio que instituída culturalmente no indivíduo, né? Exato, né? Não achar que atividade física, ou ele vai lá na academia, que é uma coisa assim, só a questão estética. Não tem isso, sabe? Eu acho que a característica aí é mais ganho de saúde, sabe? Chega a nossa idade aí dos seus 40, 50, 60, 70, bem, né? Podendo curtir a terceira idade numa boa, sem ter dor de cabeça, sem ter problema, né? Dor de cabeça você até aguenta, não pode ter dor de joelho, doutor. Ou seja, ser feliz, né? Eu acho que a grande busca nossa, se for resumir tudo uma palavra, é ser feliz, né? É isso mesmo. Independente do que seja. Eu acho que é doutor Ari Wattari com a gente aqui. Quero agradecer demais, doutor, pela presença no nosso Hoje Tem Conversa. Foi uma alegria te receber aqui e espero te receber numa outra oportunidade. Eu que fico extremamente feliz em participar aqui do seu programa e poder trazer um pouquinho para a população do que a gente sabe, do que a gente pode orientar a população para ter uma vida boa, né? Uma qualidade de vida bacana. É isso aí, ó. Pessoal, tá no nosso nicho aí, 40 mais, 50 mais, 60, 70. Atenção, cuidar do corpo, né? É importante, atividade física, boa alimentação, mas se movimentar acima de tudo, né? Se movimentar. Nós nascemos para viver em movimento, né? Temos que ter ação. Então não tem esse negócio de preguiça, de procrastinar, deixar para a semana que vem. Toda segunda-feira, e a segunda-feira nunca vinga, né? Aí, não, na segunda eu começo, aí na segunda esquece, depois na segunda eu começo. Não, precisa estar sempre em movimento aí. E claro, né, pensar sempre na saúde como um todo, a importância dela. O doutor Ari Wattari, que é médico ortopedista, foi o nosso entrevistado aqui no Hoje Tem Conversa, que está de volta na semana que vem. Quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, Cliniprev, a Unimar também, a Universidade de Marília. Quero agradecer, vou aproveitar o telão aqui, ó, vamos lá, o Colégio Água Viva também, toda a diretoria do Colégio Água Viva, nosso muito obrigado. Esmeralda Shopping, que tem lá o presidente, meu irmão Moisés Júnior. Tá aí, Ventilador e Casa, do meu amigo e cunhado especial Silvião. A Oralcim Implantes Dentários, do professor Marcelo Rodrigues. Quem mais está com a gente aí? O Marília Hoje, você sabe que é o nosso é quem nos hospeda, né? O site Marília Hoje. Tá aí a Casa Viva Melhor, do meu amigão Alexandre. É isso aí, são os nossos patrocinadores que a gente agradece com muito carinho, são parceiros importantes que possibilitam a gente bater esse papo gostoso, trazer essa informação para você. E você, eu conto com o seu like, deixa um like aí, isso ajuda muito, e compartilha para geral, para que essa informação alcance mais e mais pessoas. Doutor Ari, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu te agradeço, boa noite. Boa noite, grande abraço para todo mundo aí, tchau, gente. Tchau, tchau.